o Espírito Santo possa nos conduzir, que as palavras que sejam ditas aqui hoje não seja só mais uma palavra, mas que elas possam fazer parte da nossa vida, que a gente possa levar um novo a partir de hoje. Então, eu entrego, Pai, já te agradeço pela vida de cada uma das diretoras que estão aqui, né? Se eu possa trazer um novo hoje para a vida de cada uma, que o Espírito Santo possa renovar nossas forças, nossas esperanças. Amém? Amém. Tá entregue! Amém. Dia mais que abençoado. Amém, amém. Eu vou me apresentar. Antes de a gente falar de perfil comportamental, eu preciso contar um pouquinho minha história, tá? Minha história tem tudo a ver com perfil comportamental, porque vocês vão se identificar, né, no processo. Hoje eu sou uma diretora nacional em qualificação, né? Eu e a Mayra pré-NIC aí, né? Que legal! Mas antes disso, gente, eu quero falar para vocês que muitas águas rolou nesse período de 11 anos de Mary Kay. E você que está aqui, não sei, né? Esse treinamento é exclusivo para líderes, para diretoras. Se tivesse consultoras aqui, com certeza eu iria usar outra linguagem, mas eu vou usar uma linguagem para líderes, tá? Tem novas diretoras, Mayra? Ou são todas mais... Tem novas diretoras também. Tá, então tá bom. Eu sou assim um pouco acelerada, mas vamos lá. Eu entrei na Mary Kay há 11 anos atrás, eu sou casada, eu sou mãe da Bruna, da Valentina, tá? Eu entrei na Mary Kay porque eu estava precisando complementar a minha renda e eu sou do perfil dominante, a gente vai estudar agora sobre o perfil comportamental, e eu não sabia nada, absolutamente nada sobre o comportamento humano. Eu fazia, assim como muitas fazem, né? Não estuda, não entende como que funciona o comportamento humano. Então, eu penei muito. Então, tudo que eu vou falar aqui foi baseado em estudos, cursos, eu fiz cursos de método CIS, eu fiz PNL, eu fiz curso de coach, então tudo que eu vou falar aqui vem do embasamento, tá? Nos últimos 2 anos aí eu fiz um MBA com o Carlos Wizard, e nesse MBA a gente estudou muito sobre liderança e sobre também esse perfil comportamental. E tudo que eu vou falar para vocês é baseado na minha experiência também, de 11 anos aí trabalhando com pessoas e sendo diretora, né? Porque eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês de como vocês vão conduzir, né, pessoas para que vocês tenham uma comunicação mais assertiva. Quem aqui deseja melhorar a comunicação? Quem aqui deseja não ter conflitos, né? Conflitos entre relacionamento. Então, meninas, todo mundo, né? Eu comecei o meu negócio, eu comecei pela necessidade de ganhar dinheiro, eu fui muito veloz, tá? Eu tinha dificuldade de iniciação no começo, eu não conseguia iniciar muito, mas eu era uma pessoa muito assertiva, assim, em levar a equipe, né? Em vender a carreira. Eu vendia a carreira e eu trazia pessoas, né? As pessoas que entravam, elas ficavam e eu já queria levar para ser diretora. Eu consegui conquistar o meu primeiro carro rosa. Quem aqui já tem um carro cor-de-rosa, Mayra? Hoje só eu. E tem algumas a caminho já do carro. Tá, então já vai uma dica. Eu consegui conquistar o meu primeiro carro cor-de-rosa depois que eu fechei minha corte de iniciação. Então, eu acho que está muito ligado, né? O teu trabalho pessoal com a questão do carro rosa. Então, se tem uma dica que eu vou dar para vocês hoje, que é o carro rosa, trabalha fortemente os teus inícios pessoais, tá? Então, a partir do 3º ano eu conquistei meu primeiro carro rosa. E eu poderia ter conquistado antes, né? Porque eu tinha dificuldade de iniciação. Então, quando eu foquei na iniciação, eu falei, aqui que está o problema.
É aqui que eu preciso, porque a Mary Kay Ash, ela nos ensinava assim, para você ser uma boa diretora, você inicia 13, para você ser uma excelente, para que você possa ter o carro cor-de-rosa, você inicia 5 por mês. Então, coloca isso como meta para você, porque muitas vezes a gente cria muita expectativa nos outros. A minha unidade não reage, as minhas consultoras é isso, aquilo, e a gente esquece que a maior potência está em nós, tá? Vamos lá. Eu ganhei o carro cor-de-rosa, e no que eu ganhei o carro cor-de-rosa, veio muita coisa, porque o carro cor-de-rosa, ele trabalha por você, tá? Você trabalha por ele, para conquistar ele, você se rasga, você se lasca, né? Para trazer esse carro, e ele depois vai trabalhar por você. Olha que incrível! É uma ferramenta poderosa, que vai trazer credibilidade, enfim. Decida ter o carro cor-de-rosa, tá? Aí, depois do carro cor-de-rosa, o que que aconteceu, meninas? Eu comecei a formar muitas diretoras. Muitas diretoras. E aí é onde entra o perfil comportamental, que eu vou conversar com vocês agora. Vocês estão me entendendo direitinho? Estou falando acelerado? Não, né? Legal. Então, comecei a, a formar diretoras. E chegou um ponto, assim, que eu tinha 14 diretoras. Eu tinha 10 diretoras muito boas, direta, que estavam, assim, tipo, prontas para a gente entrar, para mim entrar em qualificação. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, eu estaria lá, há mais ou menos uns 6 anos atrás, sendo uma diretora nacional. Porém, eu não tinha nenhuma estrutura. E agora eu vou entrar numa parte muito importante, tá? Que é estrutura familiar, entenderam? E eu digo para vocês que essa filosofia, Deus, anotem aí, Deus, família e carreira, na Mary Kay ela existe. E você só vai conseguir chegar onde você deseja se você seguir esses passos. Deus, família em segundo lugar e o trabalho em terceiro lugar. Eu era uma pessoa que eu era workaholic, né? Vocês sabem o que é isso, esse significado? Workaholic? Não, é uma pessoa que trabalha excessivamente, uma pessoa que trabalha muito. Então, eu era uma pessoa assim que trabalhava, que eu não tinha período para mim, eu não me cuidava, por exemplo, quando eu fui ganhar o carro, eu achava que eu não podia malhar, eu só tinha que trabalhar. Então, eu era essa pessoa workaholic. E aí eu comecei a crescer, e eu comecei também a crescer, a ficar tipo arrogante, entendeu? No bom sentido, assim, de que eu estava estudando demais e que o meu marido, ele não estudava e que eu estava muito... Eu achava, né, tenho toda, né, autoridade aqui para me falar que eu estava colocando as coisas na frente, eu não tinha humildade para me entender que eu não era essa Coca-Cola toda, entende? Aí foi quando eu olhava para o meu marido e eu achava que eu estava assim, nossa, eu estudo tanto, eu ralo tanto, meu marido é tão, né, tem muitos amigos, ele, né, a vida dele é totalmente diferente de mim. Eu comecei a ter os conflitos dentro da minha casa, não só pelo fato de eu ter essa divergência de pensamento, como também eu querer colocar o trabalho na frente, tá entendendo? De achar que o trabalho era muito importante. Daí eu comecei a ter um conflito interno. Por quê? Porque a primeira onda que vier em relação à crise, se você não tiver estruturada, a primeira onda que vier, ela vai levar todas as tuas diretoras. Todas não, mas uma boa parte. Tá? Porque se fosse fácil, teria mais diretoras nacionais em qualificação, com certeza. Vocês concordam? Teriam mais diretoras formando hoje. Então, qual é a sacada aqui? Relacionamento. É você se fortalecer, não só o relacionamento com o teu negócio, mas o relacionamento com a tua família.
certo? Vocês já ouviram falar de muitas diretoras? Eu já passei por isso, passou por divórcio, passou por isso, está passando por um desafio dentro de casa. Isso reflete, porque nós temos várias áreas dentro da nossa vida que ela precisa, né, de cuidado, né? Nós temos 4 áreas aí que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é importantíssima para que a gente possa ser feliz, que é a pessoal, a profissional, a familiar e a financeira, a espiritual, quer dizer, tá? Daí, gente, presta atenção. Eu comecei a ficar meia decepcionada, porque aquele castelo que eu montei de 14 diretoras começou a desmoronar. E aquilo que eu achava que era, né, aquela estrutura, aquilo que ia bam, 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 se viu lá embaixo, né? Se viu aí com 5 diretoras, né? E depois, não era só isso, eu estava tipo uma crise existencial, por quê? Porque eu tinha muito trabalho, era uma demanda muito grande. Trabalhar com pessoas e trabalhar com a minha família. E aí hoje eu posso garantir para vocês que vocês podem ter uma vida de alta performance dentro da sua casa, tá? Né? Trazendo uma família feliz. Primeiro lugar, primeiro ponto é o quê, gente? Família, certo? Daí eu comecei a fazer eu fiz o método CIS. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu era totalmente, eu trabalhava, porque tem pessoas que é emocional, que trabalha com as emoções, e tem pessoas que é racional, tá entendendo? Então, eu era totalmente emocional, eu trabalhava muito assim, eu me doava muito para o meu trabalho, eu queria aquele resultado, entendeu? E aí eu fui fazendo os testes, que eu vou... Você mandou os testes para as meninas, Mayra? Entendeu? Então, todo mundo já sabe seu perfil aqui. Quem não fez ainda, depois faz. Mas eu acredito que no nível que vocês estão, todo mundo já sabe o perfil. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é um processo interessantíssimo, essa questão de você entender o ser humano, tá? Fiz o perfil comportamental, vi que ninguém muda ninguém, pega essa frase, porque isso aqui vai fazer muita diferença na liderança de vocês. Ninguém muda ninguém, certo? Automaticamente, quando você mudar, as pessoas vão mudar, tá? E aí foi quando eu voltei do método CIS e eu já comecei a estudar mais sobre o comportamento humano e eu comecei a entender que o meu marido, ele era influente. E o influente, ele pensa totalmente diferente do dominante. Ele é sociável, a gente vai entender um pouquinho sobre isso agora, tá bom? Muita coisa mudou dentro da minha casa. Hoje eu tenho uma família super feliz. Eu posso dizer que a gente tem que cuidar mesmo desse pilar. Não adianta você chegar lá no topo e você tá aí com a família totalmente desestruturada. Para mim, não compensa, tá? Não compensa, nenhum dinheiro compensa, né, uma família desestruturada. Então, hoje eu tenho uma harmonia na minha família, né? Coloco Deus em primeiro lugar e logo, logo vocês vão ver outra parte, né? Hoje não, porque a gente vai levar muito tempo, mas a gente vai entrar agora na parte do perfil comportamental e como que você vai fazer para que você possa entender mais as pessoas e ter menos conflitos dentro do teu negócio, tá? Entenderam a minha história mais ou menos? Viram como é que é as coisas? Se você não tiver cuidado, você vai trabalhar para chegar no topo da empresa, você tem que saber onde você está colocando seus pés e não ultrapassar, não passar por cima dessa filosofia Deus, família e carreira. E eu penso o seguinte, do jeito que tu está fazendo hoje, é como você vai fazer depois. Tem gente que fala assim, não, quando eu formar como nacional, eu vou melhorar. Não, não mesmo. Do jeito que tu está fazendo hoje, é o que você vai fazer nos próximos níveis. Então, se eu hoje eu estou em qualificação para nacional, eu tenho que trabalhar do mesmo jeito, colocando a máscara de oxigênio em mim. Outra coisa também, gente, cuidar de vocês, tá? Não é atividade física, alimentação de qualidade, né? Fazer o que vocês gostam,
esse processo do crescimento, ele é muito interessante, por quê? Porque você vai inspirar as pessoas, vocês vão inspirar as pessoas a fazer o que você faz. Você tem que ter uma vida de alta performance em todas as áreas, entendeu? Então, se você é uma pessoa que foca muito só de um lado, a sua equipe também vai focar só de um lado. Depois você vai ter equipe infeliz. Na hora que vir a primeira crise, elas vão pular fora, entendeu? E aí nós tínhamos picos de altos e baixos no negócio. Eu tenho 11 anos na Mary Kay, tem ano que tá bom, outro ano já dá aquela que se vir uma ondazinha, teve uma crise do sistema imobiliário, aí depois veio a crise da pandemia, aí sempre vem alguma coisa. Você tem que estar muito fortalecida, tu tá entendendo? Quem tem que estar fortalecida aqui é você não tem que se preocupar com os outros. A minha diretora, a minha equipe, as minhas consultoras. Não, se você estiver fortalecida, elas vão te seguir. Você tem que estar confiante em você, por isso é que é importante você fortalecer a parte do autoconhecimento, tá? Vocês concordam, meninas? Tá bom. Então, Mário, me coloca como administradora e como anfitriã, por favor, que eu vou colocar o material agora, tá? Aí eu entendi, gente, eu entendi que o meu marido era influente, que eu não mudava ninguém. E é por isso que existem os conflitos interpessoais, né, de relacionamento. Por quê? Porque você quer mudar o outro, você não muda as pessoas. Você muda. Quando você muda, tudo muda ao teu redor. Então eu passei a ser mais ouvinte. Espera aí que nós vamos entender por que que eu agia daquela forma, tá? Bem, vocês estão vendo o material? Estão vendo, né? Ainda está compartilhando, amiga. Ah, tá. Então, vamos falar sobre perfil comportamental. Vamos começar a nossa aula. Comecei falando da minha história para vocês, agora a gente vai entrar para a parte do assunto, tá? O melhor líder é aquele que aprende e ensina. Então, Amiga, eu vou falar um pouco... os Oi. seus slides não tá aberto na tela toda, você já viu? Não, na minha tela tá. Não, Tá, faz o né? seguinte, para de compartilhar, aí compartilha de novo, que aí ele vai estar totalmente aberto. E Fecha a agora? tela. Vou ter que fechar? Fecha a tela de compartilhamento, do jeito que está aí. Ou então você tem que abrir, acho que você tem que abrir ele primeiro, né, Carla? Lá embaixo tem tipo para você abrir a tela maior, aí ele já vai Do ficar aberto. começo. Pronto, se já tiver, Isso. aí você fecha e depois abre de novo, que ele fica na tela inteira. Vê agora. Não, descompartilha a tela. Porque quando você voltar, ela já vai estar aberta agora, na tela inteira. Ah, tá. Tem que sair bem aqui para poder... Isso. Pegar lá, deixa eu abrir aqui. Agora você compartilha novamente. Ok. Ela vai estar aberta. Como eu fechei, vou ter que abrir lá. Espera aí, só um minutinho. Tá carregando aqui, gente. O computador é meio lento. Tanta diretora bonita, lindas!
Gente, eu quero que vocês sejam uma diretora muito feliz, igual eu sou, tá? Os Amiga, você fala meninos... as diretoras lindas, as minhas diretoras olha que deve falar misericórdia. 7 horas da manhã, como assim? Vamos lá, eu quero que vocês sejam muito felizes, igual eu sou, tá? Eu sou bem feliz. Fazendo Mary Kay muito plenamente. E olha que a gente está em qualificação da nacional. Pautora, né, Mayra? Exatamente. Pautora, amiga. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação do começo. Amiga, eu já estou começando a ter os ganhos de nacional. Esse mês eu tenho 50%, gente, em todo. Fica. Que maravilha, né? Eu falei, tem que vir benefício para a gente se alegrar, minha amiga. Só trabalhar não dá, não. Vamos lá, o melhor líder é aquele que aprende e ensina. Então, o processo de aprendizado é bem interessante. Como que funciona? Eu vou falar mais rápido, porque o assunto é um pouco extenso, tá? Vamos lá. 5% está no ouvir. Quando você ouve, você aprende 5%, tá? Olha como é baixo, né? Você só ouvir. Amiga, você mudou de tela? Porque para a gente que só está aparecendo o perfil comportamental. Mudei. Não. Carla, será que você consegue ajudar para poder mudar? Não está mudando nada. Para mim e para vocês também estão aparecendo só perfil Então, a comportamental? tela do computador. Patrícia, você vai fazer o seguinte, é porque eu não sei se é em toda a sala do Zoom, mas no nosso de vez em quando acontece isso. Você vai clicar, na hora que você clica no seu PowerPoint, né, você clica para modo de apresentação e fica ok. Só que para a gente fica a tela do computador que aparecem os slides do lado. Aí você deixa a sua tela aberta no PowerPoint mesmo, no perfil apresentação, e descompartilha igual você fez. Na hora que você for compartilhar, que você seleciona a tela, vão aparecer as duas, a tela cheia e a tela como se fosse a tela do computador, com um slide principal e os outros do lado. Você vai clicar na tela que já está o modo apresentação. Aí ele vem inteiro para a gente. Ah, tá, beleza. Então, vamos lá. Bom dia, povos e povas. Enquanto a Patrícia compartilha, como vocês estão? Hoje de manhã eu vou fazer... Gente, eu mandei tanta mensagem. Quando eu liguei meu telefone hoje, tem tanta gente para me responder agora. Glória a Deus. Quem também desligou a internet ontem e mandou mensagens? Ah, eu tô entrando, peguei, fui Patrícia, você não falou para as meninas de onde você é, qual cidade? Ah, sou do Tocantins, Araguaína, Tocantins. É a segunda maior cidade do estado. Fica a mais ou menos 500, 400 quilômetros da capital. Eu entrei aqui... Peraí, deixa eu diminuir. Peraí. Amiga, também, se você quiser mandar para mim, eu abro... Tu vai abrindo, né? Manda para mim, que eu abro aqui. Tá, eu entrei aqui direto. Não, ainda tá... Amiga, vai aqui nesse... Porque aqui eu não consigo ver o meu computador, dá para ver. Tem um lugar aí que você já abre a tela inteira. Pois é, eu estou indo aqui, ó, na apresentação de slide, aí do começo do slide, vou colocar bem aqui. E agora? Não. Não, mas se for passando assim, tá, passar. A questão é se ele vai Foi para a passar. próxima? Não, tá só no perfil comportamental. Ah, tá. Você quer... Patrícia, tenta só mais uma coisa aí. Em cima da palavra arquivo, tem um íconezinho que tem o disquete, aí você vai vir para o lado, ali tem como se fosse uma tela e um playzinho lá em cima, ó. Lá em cima de arquivo. Clica nesse íconezinho lá em cima, mais em cima. Do lado. Esse primeiro ali, ó. Do começo? Lá em cima do arquivo, aí você vai ter o disquete, você vai lá no primeiro. Não. Primeiro, na verdade, seria o último. Lá é um modo de apresentação. Tá, aqui, aí tem do começo, no slide atual, apresentar é mais em cima, é lá em cima. Do lado do disquetezinho, amiga. Do lado do disquete tem só que é do outro lado, né? Tem uma seta, aí tem um negocinho que parece que é de desligar, uma bolinha, tem
Uma tela parecida com essa do começo, mas ela está lá em cima. Clica nela lá. Sobe. Não, eu não, acho que Acho que ela não vocês está estão vendo vendo. essa tela? Não, eu não estou vendo Não, a ela. gente... Aqui tem do começo, aí em cima Em cima, sobe mais. Agora vai para o lado. Passa o disquete, passa esse daí, da setinha, passa o próximo. Esse daí, clica aí. Pronto? Foi? Foi não. Não muda, fica só no perfil comportamental. Amiga, se você quiser mandar para mim, eu vou passando aqui. Que eu acho que ele não vai passar. É porque ele está no computador, aí vai demorar um pouquinho. Deixa eu ler. Não, então faz o seguinte. Clica... agora foi, mudou. Agora mudou. Foi? Ah, ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos lá, o processo de aprendizagem, que a gente já perdeu um tempinho aqui, né? 5% está no ouvir, 15% no anotar e 90% no praticar. Em ouvir, quando você ouve, você vai lá e ensina para suas consultoras. Então, você aprende mais quando você pratica, quando você ensina, quando você pega um treinamento e você mesma faz esse treinamento e replica ele para a tua unidade. Então, eu acho que um dos meus diferenciais é, eu leio um livro, eu monto material, eu aplico para a minha unidade. Eu assisto um treinamento, eu crio material, eu aplico para a minha unidade. Então, é muito interessante essa parte aqui do ouvir, tá? Ou do processo de aprendizado. Então, toda vez que você for para um treinamento, puxa, se eu ouvir é só 5%, então eu vou anotar. Anotar sobe para 15%. Então eu vou anotar e vou fazer. Então, você vai aprender muito mais fazendo, tá? Então, eu contei para vocês aqui o meu processo, né, da minha metamorfose. Eu era uma lagartinha, né, e já fui aí crescendo, e para mim me tornar uma borboleta, para mim poder crescer como pessoa, eu tive que passar por todo esse processo de metamorfose, né? Quando você tem clareza, quando você não tem clareza, você não tem transformação. Então, aceite o teu processo. Muitas vezes ele vai demorar mais um pouquinho do que os outros. Muitas vezes ele vai ser mais doloroso, mas você precisa respeitar o seu processo, contar a sua história de uma forma interessante para que você entenda que todo o processo, tudo que você já passou, não sei quanto tempo que você está na Mary Kay, se você já teve experiência positiva ou negativa, é importante você dizer para você mesmo que você tem sua história, tá? Que tudo é um processo de transformação, tá? Agora, a gente vai entrar aqui na parte do perfil comportamental, porque é importante estudar sobre comportamento humano e onde está a briga, né? Por que é importante você estudar? Então, gente, olha só isso aqui que eu vou passar para vocês, que talvez você já sabe, mas é importante no processo de aprendizado, a repetição, tá? Quanto mais você repete, mais você aprende. O processo do perfil comportamental, ele foi estudado há mais de 2.000 anos atrás, tá? Por Sócrates, ele já começou a estudar sobre essa questão do pensamento humano. Em 1970, começou a estudar sobre o DISC, né? Teve um estudo, tá? Depois eu posso compartilhar com vocês o nome dessa pessoa, e ele fez o perfil comportamental, chamado DISC, tá? E eu vou mostrar para vocês. É uma informação muito importante. Depois de 1990, antes de 1990, a gente era estudado a nossa forma de inteligência pelo QI. Vocês lembram que as pessoas falavam muito de QI e tal, que a sua inteligência era medida através do QI. Após o estudo de Daniel Goleman, foi detectado que você cresce mais se você tiver inteligência emocional, tá? Então, quanto mais você estudar
para você ser inteligente emocionalmente, mais uma líder de alta performance você vai ser. E como que você faz isso? Isso aqui que a gente vai fazer agora, se conhecendo. Porque quando você se conhece, né, você tem clareza das coisas. Foi aquele slide anterior, você tem clareza. E quando você tem clareza, você sabe onde trabalhar. Né? Lembra daquela Patrícia antes, que ela atropelava tudo? Por quê? Porque ela não se conhecia, ela não sabia por que ela agia daquela forma. Vocês vão entender por que eu ajo dessa forma. Agia, tá? Então, depois desse estudo sobre a inteligência emocional, o que é ser inteligente emocionalmente? É você saber lidar com as suas emoções, é você saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus pontos de melhoria. Tati, amiga, só te interromper novamente. Tem uma diretora que diz que está na sala de espera, você consegue ver? A Gabriela, que ela tá, gente, me aceita, me aceita. Aí eu falei que eu não estava como anfitriã. E se você estiver mudando o slide, o que está aparecendo para a gente só tá, é onde está a briga. Onde está a briga. É Tá aqui bom. mesmo. Tem que... Ai, meu Deus, cadê a mulher? Deixa eu admitir. Pronto, aceitei elas, tá? Então, gente, se conhecer, ter inteligência emocional é você saber lidar com suas emoções, é você saber que você é vulnerável. Eu trabalho muito com essa parte de vulnerabilidade, que a gente erra mesmo, que nós não somos perfeitas, tá? E que quanto mais você aceitar isso como uma verdade para você, e você viver de acordo com aquilo, né? De acordo com o teu perfil comportamental, mais forte você vai ser. Porque você não vai se comparar. Quando você se compara com os outros, quando você se compara com outra diretora, você enfraquece, tá? Você perde toda a tua essência. Quando você pega e você vai se comparar, você fica, ai, a diretora faz isso, a diretora faz aquilo. Gente, nós temos uma fórmula muito interessante para trabalhar. Entendeu? Então, assim, dos meus grandes pontos fortes que eu acho é que eu não faço comparações, porque quando vamos entrar no perfil para vocês me entenderem, aqui o que eu estou falando. Vamos esperar. Vou desligar o áudio aqui das colegas. Pronto. Então, vamos lá, vocês peguem a caneta e já comecem a anotar. Existem 4 perfis comportamentais. Só unidade, sim? Lembrando, todos nós temos todos eles, tá? São 4, de acordo com o esquema DISC. Ai, saiu o slide. Meninas, nós acabamos de ouvir sobre a importância do anotar. Então, diretoras começam a construir hábitos, né? Eu sou um tipo de pessoa que, além de eu ser muito obediente, eu construo hábitos de repetição dentro de mim, né? E, às vezes, são essas pequenas coisas que impedem vocês de avançar, de não estar executando aquilo que vocês escutam, né? Então, anota que aquilo frisa muito mais. Exatamente. Vocês estão vendo o slide que está... Estamos. Tá? Onde está a briga? Tá. Agora mudou. Sim, agora a gente vai entrar com os 4 perfis comportamentais. Aí você já tem que identificar qual é o seu, se você não fez o teste ainda, né? Você vai pedir a Mayra para mandar o link e aí você faz o teste para você entender. É importante você fazer também o teste com a sua família, tá? Para você entender sua família, porque eu acho que a base de tudo é a nossa família, né, gente? Como eu falei, eu sou muito de cuidar da família, porque eu já tive desafios e eu sei que ninguém chega a lugar nenhum se não tiver um equilíbrio na sua família, certo? Então, o dominante, o que é o perfil dominante? São os executores, tá? É aquele perfil de execução. O influente são os comunicadores, os estáveis, os planejadores, os conformes, eles são conformidade.
Martelinho que veio ao todo. Chegou agora? É o áudio da Fabiane. Patrícia, é o áudio da Fabiane que está abrindo. Tá, deixa eu ver se eu consigo, Fabiane. Pronto. Vou pegar aqui meu óculos, porque essas letras aqui estão... Então, vamos lá. Quem é que deseja formar diretoras? Todas nós, não é verdade? Tá. E essa aula, ela vai servir tanto para a venda, quanto para você desenvolver diretoras, tá? No meu caso aqui, a gente vai mandar mais para você desenvolver pessoas, né? Não é uma aula direcionada para vendas, tá? Você poderia pegar esse perfil aqui, nossa, mas ela falou só de diretora, só de liderança. Sim, hoje essa aula é para desenvolvimento de pessoas, não é para vendas. Se a gente fosse aplicar o perfil comportamental para venda, seria outra forma que eu iria falar, tá bom? Então, vamos lá. Como que é o perfil dominante? Eles são exigentes, diretos, pioneiros, determinado, competitivo, responsável, independente, decisivo, corajoso. Ele é orientado a resultado. Então, sou eu. Quem mais tem um perfil dominante aí? Mayra? Você é dominante, Mayra? Meu é influente. Amiga, eu era dominante. Como é que muda, né? É? Que legal. Meu segundo hoje é dominante, mas hoje o meu mais forte é o influente. Tá. Então, lembra que a gente tem uma predominância, tá? Você tem todos os quatro, porém, né? Depois você pode fazer o teste para ver qual que é o mais predominante. Tá? Então, o meu é muito dominante, gente. Muito dominante. Então, o dominante, ele tem dificuldade de ouvir, certo? Ele é arrogante, ele fala sem pensar, ele não é um bom ouvinte, a chance do dominante ter conflitos é muito maior, porque ele é impaciente, ele não gosta, uma parte muito interessante da liderança que eu quero mostrar para vocês é que toda liderança ela não pode ser centralizadora. Então, o dominante, ele tem esse perfil centralizador. Por quê? Porque ele não tem paciência de delegar. Ele quer tanto resolver, ele quer tanto resultado, ele é tão competitivo que ele esquece que dá importância de delegar. Entenderam? E quando você não delega, você tem uma equipe enfraquecida. Porque só você quer fazer treinamento, só você quer isso, porque você não confia nas pessoas. Então, você que é dominante, tem uns pontos de melhoria, onde você precisa entender que você, né, todos os pontos limitantes do perfil comportamental é um perfil onde você tem que ficar de olho, porque você vai melhorando ali, tá? Se eu sou arrogante, eu preciso entender que eu preciso ouvir mais as pessoas, eu preciso baixar minha guarda. Foi quando eu, né? Você lembra por que eu agia daquela forma? Por que eu queria que as pessoas... Porque no meu cérebro, eu tinha aquele pensamento de que todo mundo tinha que agir como eu. Meu Deus, por que esse homem não lê? Meu Deus, por que esse homem tem tanta amizade? Para que isso? Entendeu? E aí vinham os conflitos. Quando tu entende o outro, qual a grande sacada aqui do perfil comportamental? É você saber que todo mundo pensa diferente como você. E a base disso aqui é o respeito. É você respeitar a forma como o outro age. E como que você influencia as pessoas a agir de acordo com o que tu deseja dela? Você mudando. Quando você muda, tudo muda ao teu redor. Entendeu? Se o dominante ele tem um tom agressivo, fala mais baixo. Se o dominante ele é insensível com as pessoas, porque já é da sua personalidade, né? Fica de olho para você não ser tão insensível. E foi quando eu comecei a mudar
quando eu tinha conflito com as minhas diretoras, dentro do processo de liderança, gente, as pessoas não desistem da empresa, porque a empresa está lá na frente, ou está lá, tá muito distante dela. As pessoas desistem das pessoas, as pessoas desistem do líder. Se for um líder forte, ela vai estar ali com você e ela vai passar por toda a diversidade, uma segurando na mão da outra, porque fica muito mais fácil quando tem união. Vocês concordam? Então, foi quando eu parei e comecei a enxergar as minhas diretoras dentro das suas individualidades. Por que que ela age dessa forma, né? Então, o dominante, ele tem essa parte muito importante de você ser menos acelerada, tá? Nath, e assim, contribuindo, né? O meu perfil era extremamente muito autodominante, né? Muito. Hoje passeia muito, né? Quando eu faço o teste, que sai os índices é muito pertinho do outro, sabe? Muito. Eu falo assim que hoje eu sou muito evoluída no perfil comportamental, que ele é muito assim. E eu falo para vocês, antigamente o meu dominante dava muito, muito alto. Então, assim, eu achava que as pessoas tinham que fazer do meu jeito, eu achava que as pessoas não estavam fazendo porque era preguiçosa, eu achava que se não fosse do meu jeito, não funcionava. Então, eu bati muito a cabeça na parede, muito a cabeça na parede. E eu fiz um curso, né, de analista comportamental, eu tenho formação em analista comportamental, e depois que eu entendi sobre isso, e depois que eu entendi sobre pessoas, os meus resultados triplicaram. Porque Mary Kay não é sobre produto, Mary Kay é sobre pessoas, é sobre relacionamento. E quando você tem domínio nessa área, né, quando você conhece pessoas, primeiro você tem que se conhecer, foi o que você falou. Inteligência emocional é você gerenciar suas emoções. Ninguém controla a emoção, ninguém, mas a gente gerencia. Mas quando você conhece você mesma e você sabe desenvolver pessoas, você conhece pessoas, gente, eu vou contar uma coisa para você, você vira uma máquina dentro desse negócio Mary Kay, uma máquina. Hoje eu falo que dentro do negócio Mary Kay a gente tem 2 máquinas dentro da Mary Kay, que tem várias, mas tem 2 em especial que conhecem muito sobre pessoas. Dani Fontana e Ana Barrone. Elas estudaram, sim, todo muito sobre pessoas. Então, que essa aula da Patrícia aqui sirva para vocês como uma ponte de vocês entenderem que se vocês querem crescer a liderança de vocês, vocês precisam gerenciar as emoções de vocês precisam identificar o seu perfil comportamental e usar os pontos favoráveis a seu favor, gerenciar os pontos de melhoria, mas você precisa conhecer suas consultoras, porque se você não conhece suas consultoras, você não desenvolve. E o que a Patrícia falou, gente, é tão sério. Ninguém desiste de Mary Kay. Pessoas desistem de pessoas. Exatamente, muito bem. Então, entenda um pouquinho o perfil, estude mais sobre o perfil dominante, o que precisa melhorar ali, pegar, como a Mayra falou, os pontos fortes, né, que são favoráveis, já são um perfil de resultado. Se você tem uma diretora aí com perfil dominante, e você também é um perfil dominante, certamente vocês terão algum conflito, porque eles dois se chocam, né? Quando você vai liderar um perfil dominante, você tem que saber muito como conduzir ele, porque senão você pode afastar ele de você. E eu vou falar uma coisa para você: quantas pessoas eu afastei de mim nesses últimos anos, porque eu não sabia lidar com elas, tá? Eu não sabia lidar com elas. Hoje, E outra coisa, liderar, você não é só você dizer assim, vou bater a mãozinha nas costas dela aqui e vai dar tudo bem. Não, vai ter hora que você vai ter que ter conversa difícil com elas, sabe? Vai ter horas que elas vão ter que chorar, porque se você está vendo que ela não vai crescer daquela forma, você vai ter que saber conversar com ela, porque eu mesma, não sei a Mayra, mas eu não tenho só conversa boazinha com as minhas diretoras. Se é para chegar junto, eu vou chegar junto. Entendeu? Então, já que eu tenho esse tom de voz mais agressivo, já que eu sou essa pessoa mais agressiva, eu tenho que ter muito cuidado na hora de eu me comunicar, na hora de eu ter esse tipo de conversa, porque na liderança você vai ter que ter esse tipo de conversa. Eu não vejo nenhuma diretora que é paz e amor, que só bota a mãozinha nas costas, tá tudo bem, você tá errando, você tá só fazendo 10 mil pontos,
tá tudo bem. Não, tem diretora que chega em mim e falava era assim, ó, tem um ranço de você, desse jeito você não vai me liderar, que não sei o quê. E eu vendo que ela estava ruim, entendeu? E eu recuava, por quê? Porque eu já sabia o perfil comportamental dela, eu recuava e fui começando a potencializar os meus resultados, e eu consegui trazer todas essas diretoras comigo através do meu exemplo, porque você vai liderar de uma forma incrível, liderando pelo teu exemplo, você se destacando, você tendo resultado, e elas vão vir com você. E aí, depois, essa mesma diretora, e eu fiz questão de eu fazer um vídeo, ela falando para mim assim, eu quero que você me lidera. Se for para você brigar comigo, você pode brigar. Você tem toda a autoridade, porque eu lhe respeito. A mesma pessoa que falava que tinha ranço de mim, entendeu? Mas eu escutei calada, porque eu sabia que era o momento dela. Então, gente, é você saber se conhecer, saber suas emoções e você saber que não é sobre você. É sobre a pessoa, entendeu? É sobre o momento que ela tá vivendo. E quando você passa a entender o outro, você ouve o outro, você se coloca no lugar do outro, você ganha. Você ganha muito. Porque senão, se você for para o embate o tempo todo, querendo entender pessoas, querendo entender você, tá entendendo? Essa é a mensagem que eu vou deixar para você hoje. Queira entender você, a pessoa mais difícil de ser liderada somos nós mesmos. A partir do momento que você querer entender você liderar pelo exemplo, o exemplo arrasta. Tá? Então, o influente, gente, o influente, ele é comunicador, né? Vamos para o perfil influente. São 4, já termina, tá? O influente, gente, ele é entusiasmado, ele é otimista, ele é aquela pessoa eloquente, persuasivo, caloroso, né, convincente, ele já chegando, ele é aquela pessoa que gosta de ser reconhecido, né, atencioso, confiável, sociável. Se você tem um influente dentro da tua equipe, faça muito reconhecimento, bota essa pessoa lá em cima. Tá? Em relação a reconhecimento, reconheça todas as pessoas, porque eu aprendi uma frase com o Dr. Bega, que ele fala assim, é melhor você reconhecer hoje, porque tem gente que vai valorizar só o grande, né? Ah, eu tenho uma consultora que faz só 30%. Gente, reconheça cada uma como se fosse, né, iguais. Por quê? Porque aquela consultora que faz pouco hoje, ela pode fazer muito amanhã. Então, é melhor você reconhecer do pouquinho, porque depois acontecer alguma coisa aí, você ter que reconhecer de todo jeito. Então, eu queria falar isso também para vocês. O influente, ele é atencioso, ele é confiável, é aquela pessoa confiável, aquela pessoa amiga, sabe? Só que tem um detalhe, quais são os pontos de melhoria para o influente? Por que nós temos que ficar de olho no influente? Porque eu falo que o influente é como se fosse uma pipa, ele fica voando para todo lado, você tem que estar puxando ele. Gente, é interessantíssimo o perfil influente, porque você faz um planejamento com ele, ele fala, eu vou fazer, eu sou, nossa, diretora, vai dar certo, não sei o quê. Quando você vê, ele já está fazendo outra coisa, porque ele tem tanta coisa na cabeça, que ele quer fazer, ele quer estar em todo lugar, primeiro lugar, né? Se tiver um evento social, ele quer estar ali, ele quer tudo. Então, gente, quais são os pontos de melhoria aqui no perfil influente e por que é importante você, como diretora, ficar de olho nesses perfis? Porque o perfil influente, você precisa fazer muito planejamento com ele. E você tem que chegar junto com ele, sempre fazer o efeito sanduíche, né? Eu elogio, eu vou tirar dele o que há de melhor e também eu vou dar uma chegada junto, né? Porque eu não posso deixar os perfis todos soltos. Eu não posso ser aquela diretora que não olha para os pontos de melhoria daquela pessoa, tá? E aí, qual é o ponto aqui? Abandonar quando há conflito. O influente, ele tem essa tendência ele abandona quando há conflito.
demasiadamente otimista, ele não é realista. Vocês sabem que a gente precisa ser otimista, porém realista. Por exemplo, o influente, ele olha assim a vida financeira dele, ele diz, nossa, tá maravilhosa, mas ele esquece que ali ele precisa ser mais cauteloso. Então, a chance dele se ferrar é grande, porque ele é muito otimista e ele não coloca o pé no chão, entendeu? Então, assim, eu falo isso por experiência, porque tem, dentro da minha unidade, as que mais passam por desafios financeiros são aquelas que não são realistas, né? Ser indireto na comunicação, né? Falar nas entrelinhas, ele fala muito rápido, né? Problemas com o tempo, é aquele que não tem muito, ele chega atrasado, ele não tem muito compromisso ali, né? Problemas em completar tarefas, né? Ele tem essa dificuldade. Então, quando você lidera um influente, você tem que monitorar, porque qual é o papel do líder? Direcionar, orientar e coordenar, né? Direcionar ali. Então, fez o planejamento com ele, vamos sentar sexta-feira para a gente avaliar? Me passa o seu planejamento da semana, como que tá? Me conta aí, porque se tu tá desenvolvendo ela para ela chegar no próximo nível, né? Você tem que saber fazer esse planejamento com ela. Então, quando você senta com ela para ela mostrar para você o planejamento, ela não vai fazer. Ela não vai fazer, por quê? Aonde você entra, quando você entra para você planejar e você monitora ela, aí você chega junto. Igual eu fiz com uma pessoa dentro da minha unidade que está ganhando o carro, eu fiz o planejamento com ela e eu perguntei para ela, você pode me passar bem aí o relatório da sua semana? Aí ela me passou totalmente. Eu falei, desse jeito você não consegue ganhar carro. Posso te ligar para a gente planejar juntas? Entendeu? Que eu já tem não sei quantos anos que está na América, eu posso sim ter esse tipo de comunicação. Tu acha que eu vou passar a mãozinha nas costas dela e dizer, não, vai nessa linha bem aí que você vai conseguir carro? Não vai. Querida, deixa eu te falar uma coisa, você tem eu como base. Quantas vezes eu peguei van esses últimos 2 meses, 3, 4, 5 meses aí, para me fazer cidade aí de noite, para me poder bater minhas metas aí, para me fechar meus números de nacional. E por que tu me manda esse relatório desse jeito? Amiga, então tem vezes que você tem que chegar junto. Entendeu? Não adianta você achar que as coisas... Desculpa interromper, mas é que as meninas falaram que a internet caíram e está na sala de espera. Se puder liberar, por favor. Tá bom. Entenderam, gente? Então, o perfil influente, ele tem essa dificuldade, você tem que ficar atenta com ele, porque senão ele vai ficar o tempo todo e não vai ter resultado. Você tem que ficar de olho nele, tá? Eu tenho diretoras de carro rosa que é perfil influente, eu vou te falar. Se você não ficar em cima ali, o negócio não vai. E aí é onde você vai ter que ser bem, trabalhar com muito planejamento, gente. Tem que trabalhar com planejamento com elas, tá? E aí, eu tô falando assim uma linguagem de diretora, mas aí vocês vão fazer com as consultoras de vocês, para levar para o próximo nível. Não é verdade? Para levar para o próximo nível, porque qual é o papel de nós líderes? Qual é o nosso papel? Formar novas líderes, tá? Formar novas líderes. Esse é o grande papel do líder hoje. Então, olhar dentro da tua unidade, quem são as minhas próximas líderes? Porque o teu crescimento ele vai ser surreal a partir do momento que você formar novas líderes, que você tiver essa mentalidade o tempo todo, eu vou achar, eu vou vender a carreira, eu vou estudar sobre a carreira, eu vou melhorar sobre a carreira, tá bom? O perfil influente perde o foco facilmente, tá? Então, se você tem uma diretora, uma consultora que você fez o planejamento com ela e ela está toda entusiasmada, aí tu pensa assim, essa vai. Tu já pensa de cara, achei, essa vai. Aí quando você vê, a mulher é só fogo de palha. Vocês já viram desse jeito? Aquela pessoa que fala, e na hora não faz nada?
Pois então ela pode ser um perfil influente, porque ela também tem, quando ela bota para fazer, ela tem resultados incríveis, tá? Gente, agora a gente vai para o estável. Não, a gente vai para o conforme. Deixa eu ver qual é o próximo aqui. Estável. O estável é muito interessante também você lidar com o estável, porque ele é parte da equipe. Você tem aquela consultora que ela é muito amiga de todo mundo, né? Ela é muito amiga, ela é leal, é a pessoa melhor que tem para você trabalhar. Por quê? Porque ela é paciente, ela é estável, ela é servidora, é aquela pessoa que alguém manda uma mensagem de aniversário, ela comenta todo mundo, ela quer agradar todo mundo, né? Ela é uma planejadora, ela é uma grande ouvinte, né? Ela é calma, ela não gosta de... Você não pode jogar muita pressão nela, porque senão ela não vai ficar. Ela é muito família também. Né? E na hora, até mesmo quando você for oferecer a oportunidade, você tem que ter cuidado, porque o perfil estável, se você for falar para ele de viagem, que ele vai ter que viajar, ele não vai querer essas coisas, porque ele é muito família, ele é muito amigo. Então, gente, o perfil estável, você pode até ensinar para ele alguns pontos que prejudicam demais eles, porque nesse processo de perfil comportamental, ninguém muda ninguém, porém, a gente é influenciado. Qual é o nosso papel aqui? Influenciar. Quando a gente muda, quando a gente dá um treinamento, a pessoa precisa ter autoconsciência, anotem também essa palavra, autoconsciência que ela precisa mudar. Se eu não tivesse autoconsciência que eu tinha que parar de ser tão dominante, que eu tinha que ouvir mais as pessoas, que eu tinha que parar de ser tão acelerada, que eu tinha muito ponto de melhoria, eu não teria melhorado. Então, se tu tem um perfil estável, você tem que começar a falar para ela, olha, o seu perfil é isso, vamos fazer um planejamento juntas? O seu perfil é dessa forma, a gente tem alguns pontos de melhoria que você vai ter que ficar bem atenta, porque senão o que acontece? Você vai ser prejudicada, tá? Vamos entender o perfil estável, gente. Ela é possessiva, né? Quer tudo para ela, quer ficar ali grudada, guarda rancor, né? Ser tolerante demais, é aquela pessoa que até dentro da casa dela, ela é prejudicada porque ela cuida demais dos filhos dela, ela é também centralizadora, porque ela quer tudo, ela quer resolver tudo, ela não sabe dizer não. O perfil influente, o perfil estável não sabe dizer não. Sabe? Muitas vezes a gente tem que dizer não, né? É necessário a gente dizer não. Não ter muita ambição. Gente, é impressionante quando você trabalha com um perfil que ele não tem ambição. Sabe? Você fala de sonhos, você fala de metas, ele... Não, tá tudo bem. Eu não sei se vocês têm essas consultoras assim, que elas são muito conformadas com aquilo que elas têm. Mas, olha, isso aí pode mudar. Isso aí, através de uma boa liderança, através de uma boa comunicação, você pode, né, entendendo o outro, nossa, qual é a grande sacada do perfil comportamental? É você saber que ela é estável, que ela não é preguiçosa, não. Ela não é preguiçosa, ela só tem uma mentalidade totalmente diferente da sua e precisa de quê? De respeito, certo? Não é que tu vai querer, não é que tu é uma dominante ou uma influente, que você tem ambição, que tu vai querer que essa consultora tenha ambição. Entendeu? Quando você cria expectativa no outro, aí é a hora que você vai se frustrar. Se você entender o perfil dela, você vai saber que ela é uma pessoa... Nossa, mas por que fulana se preocupa tanto com os outros? Por que ela tá... a consultora, ela olha, ela quer ser amiga de todo mundo, e por que ela não cuida do próprio negócio dela? Quantas vezes eu fiz essa pergunta, né? Nossa, essa pessoa, ela mal cuida, não tem resultado na vida dela,
E ela fica aí querendo ser amiga de todo mundo? Não julga. Primeiro ponto aqui é você entender e respeitar o processo dela. Você vai fazer um planejamento com ela, e aí aonde você... Eu fiz um planejamento, gente, eu tenho uma diretora estável, que todo mundo ama ela. Ela dá parabéns para todo mundo, ela é amiga de todo mundo, ela troca produto com todo mundo, ela... Meu Deus, ela é um amor de pessoa, minha comadre. Só que ela estava pertinho de ganhar o carro, faltando um pouquinho mesmo, e ela, o tempo todo, foi quando eu entrei também na meta para ser nacional. E eu não pude ajudar ela, não pude ficar perto, não pude planejar. Simplesmente, esses perfis, eles perdem muito se você não souber lidar com ele. Fazer um bom planejamento, ficar em cima. Eu falei assim, olha, vamos fazer assim. Olha só, qual é o teu ponto de melhoria aqui, perfil estável, né? Você precisa gostar de mudanças, porque eles não gostam de mudanças, né? Eles não gostam do novo, porque eles não são ambiciosos, eles são muito passivos, né? Pouco expansivo, ele faz uma coisinha de cada vez. Vou abrir para vocês aqui, no meu fechamento do Nacionalado, é muita coisa, assim, que tenho que ficar de olho, assim, e ela, às vezes, vem me ajudar. E eu fui, no último, para casa dela, que meu marido estava tendo um churrasco lá, e eu levei meu computador e eu estava lá ajudando 4 consultoras de fora, porque as consultoras do Maranhão, aqui, eu faço todos os pedidos dela. Porque elas não têm computador, às vezes moram num lugar que a internet não é legal, aí elas me mandam, gente, aí eu sentei do lado dela, só para vocês verem como é que é o pensamento de uma estável. Aí eu falei assim, você pode me ajudar? Você salva um pedido para mim? Aí eu sentei e fui, dominante, né? Dominante centrada. Tchan, 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 todo mundo ali no churrasco, tan, 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 fechei 4 pedidos. E sabe o que ela fez? Chuta. Ela levantava, e eu observando o comportamento dela. Ela levantava, ela ia tomar um suco, ela ia comer uma carninha, aí depois ela voltava e fazia de novo. Aí depois ela saía e ia pegar não sei o quê, aí voltava. Quando deu 11, aí 10h30 da noite, ela, agora eu vou assistir minha novela. Assistiu a novela, voltou, 11 horas da noite ela terminou o primeiro pedido, enquanto eu fazia 4. Isso é um trabalho, isso é a mentalidade de uma pessoa estável. Ela não tem concentração. Vocês estão entendendo a grande sacada aqui? Aí, se eu não entendesse, eu ia falar assim, olha, você tem que se concentrar, peraí, eu tô aqui fazendo 4 e você não fez nenhum ainda. Não, amiga, pelo amor de Deus, né? Vamos, porque eu queria falar. Eu, como dominante, eu já queria era esculachar logo. Minha filha, tu te atipa aí, tu toma jeito, porque desse jeito tu não vai para lugar nenhum, não. Aí, o que é que eu faço? Eu sei do perfil dela, eu vou respeitar. Então, eu não vou falar nada. Eu vou respeitar ela. Quando eu tiver uma oportunidade, olha essa palavra, quando eu tiver uma oportunidade de planejar com ela, eu vou mostrar para ela os pontos de melhoria dela, fortalecer os pontos fortes dela e puxar ela para me melhorar ela, porque se eu for querer mudar ela, eu vou perder essa diretora. Que mulher chata, essa mulher só fica em cima de mim, deixa eu viver, eu gosto de ser assim. Elas amam ser desse jeito. Então, gente, é saber lidar com as pessoas, é saber a hora de você ajustar ali, tá? E agora, por fim, para a gente fechar, é os conformes, né? Os conformes, como que eles agem, como que eles pensam, como que eles comem. Igual aquela história do... Então, vamos lá. Conforme, alto padrão de qualidade, cuidadoso, acabador, sistemático, pensa objetivamente, ele pensa na melhoria contínua, contato, opinião equilibrada, faz boas perguntas. Minha filha é conforme. Agora, tu pensa uma dominante com uma conforme. Eu não entendia por que as coisas dela eram tudo organizado. O quarto dela era tudo metódico. Ela tem tudo assim, ó. Se ela vai postar uma foto, ela me manda e ela escolhe
umas 5 vezes, ela olha, ela é totalmente, o pensamento do dominante ou do conforme é totalmente diferente dos outros, porque ele gosta de um padrão de qualidade. Se tu tem uma consultora conforme, ela vai te mandar planilha, ela gosta de tudo muito, olha, ela vai trabalhar perfeitamente, porém, aonde que ela perde? Ela perde no planejar, ela fica o tempo todo no planejar e esquece de agir. Então, conforme ele tem que largar um pouquinho essa parte de ser perfeito e querer mais aquela frase, antes feito do que perfeito, fazer. E aí, eu tenho uma diretora que ela é conforme. Época de fechamento, ela me estressava tanto, gente. Você não tem noção do tanto que ela me estressava, porque ela me mandava um monte de perguntas. E você agoniada. E aí ela manda um monte de planilha. Aí, o que você tem que fazer com o conforme? Vocês sabem? Quando vocês forem liderar um conforme, vocês têm que fazer o planejamento também, e vocês têm que monitorar para ele sair um pouquinho do escritório, porque ele quer ficar na organização ali. E na parte de execução, ele só quer ir para a rua se tiver tudo maravilhoso, se tiver tudo perfeito. Se não tiver resultado, ele já quer desistir logo, entendeu? Aí você tem que fazer o quê? O perfil comportamental. Trazer ele para a realidade dele, falar para ele. Primeiro ponto. Nossa, você viu uma consultora que ela é muito metódica, aquela mulher que tu vai fazer o pedido dela e ela... Você pode conferir de novo? Você pode me mandar as fotos? Vocês têm esse tipo de pessoas assim? Que é tão chato, que você dá vontade de desistir dela. Por exemplo, puxa vida, que mulher, entendeu? Então, o primeiro ponto aqui é você mandar o perfil para ela e você entender que ela é conforme, que ela tem um ponto de melhoria ali para fazer. E aí, aonde é que é o grande desafio aqui? Ele requer dados em demasia, ele corre pouco risco, porque ele tem medo de errar. Qual é o medo dele? Medo de errar. O tempo todo eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Então, conforme ele tem medo de errar. Internalizar sentimentos, ele é ser muito lento no agir, foi aquilo que eu falei, isso é dentro da minha realidade. Ela quer tanta perfeição que ela não tem cabeça para agir, porque ela só quer ir quando tiver tudo perfeito. Ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Ela quer tudo excelente, né? Arrogante quando contrariado, né? E inflexível. Ele é aquela pessoa que quando ela vai comprar um carro, ela quer saber tudo desse carro. Quantos quilômetros faz, né? Para que ele serve? Há tanto detalhe. Então, trazer ela para a realidade dela. Nada melhor do que mudar uma pessoa quando você entende. Olha, você tem um perfil, seu perfil é conforme. Você tem que sair um pouquinho da excelência e passar para a execução, tá? Vamos fazer um planejamento? E essa diretora minha que é conforme, o que eu faço com ela? Jogo ela para fazer reunião de unidade e monitoro. É aquela mesma história. Como que você vai fazer para você desenvolver consultoras? Fazer planejamento e monitoramento, que é o trabalho do coach, né? Eu fiz um planejamento com a consultora, eu não preciso ficar em cima dela, porque fica muito mais fácil da gente poder liderar. Para a gente fechar, eu quero falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Eu quero fechar com essa frase aqui. Quando você coloca o pé, quando você coloca a fé, Deus coloca o pé, né? O Pai Celestial vai colocar o chão, tá? Então, assim, gente, é você trabalhar aquela questão que eu falei desde o início, autoconfiança. Deixa eu trazer aqui para a gente. Autoconfiança. Entender o próximo, respeitar o próximo, e a grande sacada é você colocar a fortaleza em você mesmo, tá? Quando você acredita que você pode ter certeza disso. Mayra, eu queria deixar um pouquinho aberto para perguntas. Uhum.
E assim, agregando, né, primeiramente quero te agradecer, mas é muito bom você trazer essas visões, né, porque eu tenho certeza que elas já ouviram isso várias e várias vezes, e exatamente como eu te falo, né, hoje o meu perfil, ele é muito equilibrado, muito equilibrado, né? Ontem aquele teste que você mandou, sai o principal, né? Mas o meu é muito equilibrado, então hoje eu entendi muito sobre o perfil, e eu analisando hoje, né, eu conheço muitos perfis das minhas diretoras, e, por exemplo, o perfil conforme, né? A Maiara, ela é muito conforme, né? O perfil muito estável ali. E aí eu falo para vocês, é um dos perfis que mais sofre no processo de Mary Kay, né? Porque é um perfil que se cobra muito e tem que entender que vai ter pessoas que não vão estar naquele nível de comprometimento que você... E o perfil conforme hoje eu vejo dentro da Mary Kay é o perfil que mais sofre. É o perfil que mais sofre. Por quê? Porque ele quer tudo muito perfeito, ele quer tudo muito organizado, ele quer tudo muito... E quando ele se debate, né, com 90% das pessoas hoje dentro da Mary Kay, porque eu quero falar uma coisa para vocês. Hoje, dentro da Mary Kay, eu vejo que a grande maioria é muito influente e dominante. Muito influente. Então, a gente precisa flexibilizar o nosso perfil, né? Então, quando a gente flexibiliza o nosso perfil, a gente consegue passear em todos, né? Hoje eu me vejo muito no conforme, eu me vejo muito estável. Eu falei, peguei, mas eu já... Muito nisso, mas eu entendi que eu precisava me conhecer cada vez mais, né? Então, assim, que tudo que a Patrícia trouxe, né, que vocês possam levar para vocês, mas em qual sentido, né? De se conhecer para conhecer o outro. Porque tem gente que fala assim, nossa, agora eu identifiquei o meu perfil, eu sou dominante, então eu sou bagunceira, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Você não é. Você está dominante. Você está influente. A gente tem uns pontos mais altos, né, que lá no curso do Paulo Vieira ele ensina, que é a nossa casinha, mas a gente pode estar hoje influente e daqui a pouco você está totalmente conforme. Você está totalmente dominante, né? Então, você precisa identificar, né? Hoje eu estou como? Hoje eu estou totalmente influente. Então, devido, igual eu falo, hoje por que o meu influente está mais alto, né? Justamente pelo momento que eu estou vivendo. Então, a gente acaba vivendo aquilo, né? Então, dica principal para vocês, identifique os pontos fortes, fortalecem ele, para de olhar lá os pontos de melhoria e ficar, ai, meu Deus, então eu tenho que melhorar nisso. Não, isso ele é um alerta para você identificar quando você estiver vivendo aquilo, você falar, epa, eu estou aqui perdendo muito tempo na produção, eu estou perdendo muito tempo aqui na organização, cadê a execução? Cadê a execução? Aí você tem que trazer um ponto do perfil dominante para dentro de você. Nossa, eu estou me cobrando muito. Então, a gente precisa se conhecer. Porque se você se conhecer, você não engessa a sua vida no seu perfil comportamental, né? E essa questão só para finalizar essa parte, essa questão da execução, ela é fundamental. Não adianta vocês saírem daqui e não executar o que tem que ser feito. Tem diretoras, né, e líderes que amanhece o dia, elas começam a organizar um monte de estratégia, um monte de coisa para fazer, chega no final do dia, ela não executou nada, ela não fez nada. Aí sabe qual o sentimento que ela tem? De frustração, um sentimento ruim, e aquilo vai potencializando dentro de você, então a gente precisa vigiar, identificar, eu preciso ouvir, eu preciso aprender, e eu aprendo praticando, eu aprendo fazendo. Então, nada do que a gente ouviu da Patrícia, se vocês não forem aplicar, vocês não vão fazer, né? E assim, eu fico até... Sabe, Patrícia, eu tenho certeza que vai ter diretoras aqui que elas vão pegar o link lá do perfil que você mandou, elas vão mandar para todas as consultoras delas, elas vão pedir para esperar as consultoras mandarem o teste delas, elas vão ficar 2, 3 dias avaliando o teste de consultora. Então, assim, a gente precisa identificar em relação a isso, né? Eu gosto vou dar uma dica aqui para vocês, aquela questão 20/80, né? Colocar um foco ali em 20%. Exatamente. Então, assim, você vai escolher para quem que você vai fazer esses perfis. Eu gosto de trabalhar com 5 fortes, que a Mary Kay Ash nos ensinou, trabalhar com 5 tops. Trabalhou com 5, coloca a tua energia nessas 5, manda o perfil para essas 5 e fica colada, faz o planejamento com essas 5, porque você também não consegue fazer com todo mundo. Porque eu sempre falo, se sua unidade é menos de 50 consultoras, você tem que ficar o tempo todo na rua, você tem que ficar o tempo todo vendendo, você não tem time ainda para você ficar em escritório, fazendo planejamento. Então, você lidera mesmo pelo teu exemplo, tá?
Nesse período que vai sobrar o tempo, né, que você não vai focar tanto nas tuas vendas, no teu trabalho pessoal, porque nesse primeiro momento você está liderando pelo exemplo, você vai pegar essas 5 e você vai fazendo o planejamento com esses 5 tops, tá? Porque fica melhor. Como que eu vou fazer? Como que eu vou seguir? Como que vai ser meu processo? Gente, as minhas diretoras mais consolidadas, hoje elas dão aula de liderança. Por quê? Porque elas vêm de um modelo de trabalho muito interessante, que é esse que eu já passo para elas, tá? Não é porque eu sou diretora em qualificação que eu não vou vender. Se eu fiz um desafio de vendas, eu sou a primeira a jogar a venda lá. E aí elas vão me seguindo, tá? Então, eu queria, Mayra, Perguntas, agradecer meninas? Alguém as tem pergunta para perguntas. fazer? Ou ficou claro? Tá. Tem uma Acredito que tenha fila aqui, ficado tem bem uma claro. fila. Vamos Agora, para Paty, a parte. eu queria te fazer uma pergunta, né? Você falou um ponto muito importante, que é algo que a gente aprendeu, e, por exemplo, a Andrea fala isso muito, muito, muito. Eu cresci dentro da Mary Kay, a Andrea falando isso. Se você tem um time com abaixo de 50 consultoras, você tem que trabalhar 4 dias como consultora e 1 dia como diretora, né? Em relação a esse ponto, né? Qual dica principal que você traz para essas unidades, por exemplo, que hoje não tem acima de 50 consultoras, né? Porque eu vejo, às vezes, que a consultora, a diretora, ela pega 2, 3 consultoras e ela fica a vida inteira dela trabalhando com aquelas 2, 3 consultoras, e a unidade não avança, não tem essa arrancada, né? Qual a dica principal que você dá para essas unidades que estão com abaixo de 50 consultoras hoje dentro do time? Dou uma dica aqui de experiência, né? Porque tem pessoas que trabalham o processo de liderança mais próximo, tem outras que crescem, né? Temos exemplos aí dentro da minha área nacional, que a Rosinha, ela é bem influente, ela trabalha muito bem as redes sociais e ela não faz os encontros pessoais. E eu já não consigo, eu já não trabalho dessa forma. Se eu for muito rede social, apesar de eu ser bem atuante, mas eu não vejo tanto resultado. Então, meu resultado, vamos lá. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui. Campo, tá? Faz algo que envolva campo, que você esteja vendendo, que você esteja multiplicando contatos. Multiplicando contatos. Porque desses contatos que vai vir novas consultoras. Porque tem gente que fala assim, eu preciso iniciar, mas de onde vem esses inícios? Se você não tem contatos, se você não está na rua vendendo. Então, rua, tá? Eu gosto de trabalhar uma sessão por semana, em uma escola, né? Ganhei carro rosa, gente, porque a Mayra disse que só tem ela agora de carro rosa. Quer ganhar carro rosa? Vai para as escolas, arrebenta. Onde que tem gente que tem dinheiro, que tem cartão, que compra? Escolas. Escolas é o melhor lugar que tem para você fazer sessão de beleza, porque você não vai vender menos de R$1.000, assim, ó, num período. E é tudo no cartão, tudo à vista, entendeu? Então, é escola, empresas, organizações, né? Onde tem mais pessoas que trabalham, que têm potencial de compra, tá? Então, vai para o campo, não fica com aquela expectativa em cima da equipe, a equipe vai te seguir porque você vai liderar pelo exemplo, né? Quando ela vê tu ganhando dinheiro, quando tu postando lá que tu tá ganhando dinheiro, elas vão fazer também. Gente, essa frase, liderar pelo exemplo, não tem coisa mais incrível. E as minhas diretoras, tudo que eu faço, elas vão lá e que faz? É impressionante, parece um efeitozinho assim, dominó. Eu faço uma reunião de unidade, quando eu vou fazer minhas reuniões de unidade, eu não fico perguntando para a consultora, você pode vir? Né? Você pode participar? Como assim? Eu chamo, eu faço, e elas vão vir. Por quê? Porque eu fiz. E se vir só uma, minha amiga, parabéns, tá? E aí, gente, eu vou falar uma coisa aqui. É isso. É vocês pegarem, colocar a força de vocês em vocês. Eu estou entrando, né? Estou me formando como nacional com esse pensamento aqui, muito assim, de fortaleza, de que a força está em mim, porque eu já apanhei demais colocando expectativa em outras pessoas. Pega essa frase, sai desse treinamento aqui com esse pensamento, eu vou dar o meu melhor e elas vão me seguir.
Eu vou liderar pelo exemplo, eu vou ser a melhor consultora da minha unidade, né? E aí foi quando eu formei 5 diretoras no ano passado. Eu ganhei uma viagem internacional, fui a top 1 da minha área nacional, quando eu fortaleci minha cartela de cliente, assim, de uma forma exponencial, entendeu? A cartela de cliente vai te trazer tudo. O ouro está na tua clientela, tá? Se tu tem uma quantidade X de cliente hoje, multiplica, porque as diretoras mais top do Brasil são aquelas que mais vendem, tá? E uma coisa gostosa, né, gente? É muito bom vender, vocês concordam? Se tu não gosta de venda, filha, tu tem que começar a gostar, porque tu só vai ensinar a tua consultora a ser boa na venda se tu for boa. Como é que tu vai ensinar uma coisa que tu não sabe fazer? Entendeu? Então, faz muito movimento de vendas dentro da unidade, experimenta em você, consórcio, faz um monte de coisa, um monte de ação, vocês vão amar. Tá? E é isso. Acho que eu contribuí aí de alguma forma. Tá? Amiga, eu tenho só para te agradecer, né? E é muito bom, né? Porque algumas diretoras aqui não te conheciam. Eu conheci naquele encontro que a gente fez com a Ju e com a Júlia, né? E é bom que a gente traz essa visão, né? Que hoje dentro da Mary Kay não existe perfil certo para a diretora. Não existe a forma certa para crescer dentro da Mary Kay. Existe sim uma pessoa decidida a fazer. Né? Exatamente. Vai ter aquelas que vão fazer de uma maneira mais expressiva, vai ser aquelas que vão fazer de uma maneira mais lenta, vai ter aquelas que vão fazer... Então, não existe perfil certo para crescer dentro da carreira Mary Kay. Existe, sim, um perfil decidido em crescer. Então, quero te agradecer muito, que Deus te abençoe você nesses últimos meses que faltam aí para você estar concluindo o seu diretorado nacional. E para todas que estão aqui, né, se preparem, porque lá no seminário nós iremos ver, né, o debut da parte quero dar um abraço nacional, em vocês, em cada uma de vocês, gente. como nacional. E assim, amiga, muito obrigada, que Deus continue contribuindo muito na tua vida. E se Ele te levantou nessa posição hoje, diretora nacional, é porque Ele sabe do teu coração, Ele sabe da tua intenção, Ele sabe do teu trabalho. E às vezes eu falo para você, porque tem pessoas que acham assim, que olha até para as outras pessoas e fala, eu já escutei de uma diretora falando um dia assim para mim, nossa, Mayra, como que fulana conquistou o carro, né? Como que Beltrana conseguiu? Porque às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, nossa, não tem nada a ver comigo, mas para a gente entender que não existe perfil certo, existe sim uma pessoa decidida em colocar a ação, o que ela sabe fazer. Né? Exatamente. Então, essa aula de hoje, meninas, elas vai servir mais para vocês que vão desenvolver novas líderes, né? Para que vocês não tenham conflitos, para que vocês fortaleçam ainda mais o relacionamento. Porque quando tu respeita o outro, você consegue trazer as pessoas para perto de você. Exatamente. Tá? É isso. Então é isso. Muito obrigada. Beijo, Estou amando amiga. aqui. Obrigada. Que Deus transborde na sua vida. Dia de sucesso hoje, povo. Hoje é dia de treinamento. Beijos. Tchau. Tchau.